Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos responder duas questões envolvendo os comandos de estrutura de decisão e estrutura de repetição. Essas atividades estão relacionadas a essa lista de exercícios dos comandos em PHP já estudados. Eu vou resolver a questão 3 da parte de estrutura de decisão e a questão 5 envolvendo estrutura de repetição. Como já foi abordado sobre funções, as duas questões vão ser feitas utilizando funções. Tá? Então, começando então aqui pela questão 3, que envolve estrutura de decisão. Numa fábrica, uma máquina precisa de manutenção sempre que o número de peças defeituosas supera 10% da sua produção. Dados o total de peças produzidas e o total de peças defeituosas, informe se a máquina precisa de manutenção. Então vamos imaginar a situação. Eu tenho uma máquina que produziu 100 peças. Dessas 100 peças, 20 foram defeituosas. Então 20 ele é maior que os 10% da sua produção, que seria 10. Então nesse caso, o algoritmo iria informar que a máquina precisa de manutenção. Caso a produção fosse 100 e o número de peças fosse 5, como 5 é inferior aos 10% da sua produção, então nesse caso a máquina ainda poderia continuar funcionando. Então vamos resolver esse problema. Então vou abrir o NetBeans, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um arquivo PHP, e vou chamar esse arquivo de funções. Então eu tenho aqui a minha tag do PHP e a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar essa função, que eu vou chamar de function verifica máquina. E eu vou informar aqui como parâmetro dois valores, a produção e o total de peças defeituosas. Defeitos. Então, tenho dois parâmetros, produção e defeitos. Então, vou verificar if, que é a nossa estrutura de condição, se o número de defeitos for superior a 10% da produção, ou seja, a produção multiplicado por 0,1, que seria os 10%. Se essa condição for verdadeira, eu vou exibir uma mensagem. Então, echo H2 a máquina precisa de manutenção e vou finalizar aqui com barra H2. Se não, eu vou exibir também uma mensagem. A máquina ainda não precisa de manutenção. Eu vou finalizar esse H2. Pronto. A nossa função está codificada. Eu tenho aqui o caso verdadeiro, que é quando a máquina precisa de manutenção. E eu tenho agora o caso falso, que é quando a máquina ainda não precisa de manutenção. A função está pronta, eu preciso agora chamar essa função. Então, eu vou para a questão 3. A questão 3, eu vou incluir aqui no formulário o action, direcionando o meu programa para a questão 3 resolução, que é o arquivo em PHP que vai resolver esse problema, e o método post. Pronto. Então, a questão 3, que é o formulário de entrada de dados, quando o usuário clicar no botão Submit, ele vai submeter esses dados para a questão 3 resolução. Agora, em questão 3 resolução, eu também vou incluir um código em PHP. Tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a inclusão do arquivo de funções. Então, include, eu vou incluir funções PHP. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o valor que veio da tela anterior, produção, vai ser post, txt total produzido, que é a caixa de texto do formulário anterior que me traz o número da produção. E vou criar aqui defeitos e vou pegar também, via post, da caixa de texto relacionadas ao total de defeitos, que eu chamei de txt total defeituoso. Então, em questão 3 resolução, eu capturei as duas
as duas variáveis produção e defeitos que vêm de formulário da página anterior, e eu vou realizar agora a chamada da função. Então, vou verificar a máquina e vou passar produção e defeitos como parâmetro. E agora eu vou executar. Questão 3. Total de peças produzidas, 100. Total de peças defeituosas, 40. A máquina precisa de manutenção, porque 40 é superior aos 10% da produção, superior a 10. Mas se eu tiver aqui 8 peças defeituosas, a máquina ainda não precisa de manutenção, porque 8 ele é agora inferior aos 10% da manutenção, que seria 10. Então, essa seria a resolução da nossa questão 3. Vamos partir agora para a questão 5 dessa lista de exercícios, que envolve estrutura de repetição, e eu também vou fazer com funções. Nesse caso, ele diz, codifica uma página em PHP para receber 2 números e mostrar todos os números pares entre eles, inclusive. Então, digamos que o usuário informou o número 1, informou o número 9. Entre 1 e 9, eu vou ter que encontrar todos os números pares, nesse caso, 2, 4, 6 e 8, e exibir esses números na tela. Um número é par quando a divisão dele por 2 é igual a 0. Então, ou seja, eu vou pegar esse resto dessa divisão. Se o resto da divisão for igual a 0, ele é um número par. Então, vamos trabalhar nesse exercício com funções, com operador de resto de divisão em PHP e com condicionais e com estrutura de repetição. Eu vou fazer também com funções, então vou voltar para o meu código de funções e vou criar uma função. Eu vou chamar essa função de function imprime pares. E eu vou passar aqui, ó, número 1, número 2. Então, vamos lá. Para isso, eu vou usar um for. Eu vou criar uma variável chamada valor. E o primeiro valor da variável valor vai ser o número 1. Condição de repetição. Enquanto valor for menor ou igual a número 2. E isso vai ser incrementado de 1 em 1. Então, valor mais. Então, o que acontece? Se valor número 1 for 1 e número 2 for 10, valor vai variar de 1 até 10, sendo incrementado de 1 em 1. Então, agora, if, que é a minha condição, o valor que estiver dentro da variável valor, se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, eu vou imprimir esse valor na tela. Então, eu vou colocar echo h2 ponto, para concatenar com o valor que está na variável valor, ponto, vou fechar o h2. Então, esse é o nosso código. For, ou seja, entre número 1 e número 2, de 1 em 1, quando esse valor for divisível por 2, eu vou exibir esse valor na tela. Então, eu tenho uma função criada. Vou fazer da mesma forma que eu fiz para a questão 3. Eu vou agora na questão 5. Eu vou adicionar aqui o action. Para a questão 5, resolução. Vou adicionar o método que vai ser via post. Então, ou seja, a página que contém os dados de entradas, quando o usuário clicar no botão Submit, que é o botão Exibir Pares, ele vai direcionar isso, vai submeter isso para a questão 5, resolução. Agora eu vou abrir aqui o arquivo questão 5, resolução, que é onde eu vou fazer a chamada da minha função. Então, PHP, primeiro passo eu vou incluir meu arquivo de função, functions PHP, e vou pegar os dois valores, no 1 vai ser o que vem da tela anterior, então vou pegar aqui via post também, post, vou pegar o que está em txt número 1, que é a caixinha de texto do formulário anterior, que tem esses valores, número 2, vou pegar via post também, número 2. Então, eu tenho os dois valores de entrada, o número 1 e o número 2. Agora, eu preciso passar esses dois valores para a função que vai imprimir os pares. Então, eu vou chamar a função imprime pares, passando o número 1 e o número 2.
todo o código para impressão de par está dentro da função. Vamos verificar aqui no navegador. Questão 5, número 1, número 2, 9. Exibir pares, 2, 4, 6 e 8. Então, essa é a resolução da questão 3 e da questão 5 da lista de exercícios. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.